O agro, ele não só tem contribuído para manter a economia brasileira nos eixos, mas também deve garantir o crescimento forte do setor econômico. É o que aposta um levantamento da consultoria especializada MB Agro. O setor ele deve alcançar uma renda de R$1 trilhão neste ano de 2023, sendo o setor agrícola sozinho, responsável por mais de 60% desse montante, fruto da expectativa de safra recorde e exportações em alta. E aí, Deise, é aquela velha questão, né? A gente fala de terras improdutivas. Primeiro, não é o MST que diz que a terra é improdutiva. Quem diz é o INCRA. E quando o INCRA diz, o proprietário ele ainda vai para o judiciário e é a decisão final do judiciário que diz definitivamente, da mesma maneira que você só pode chamar alguém de ladrão se tiver uma decisão condenatória transitada em julgado, você só pode chamar a terra de improdutiva depois, se for judicializada essa declaração do INCRA, depois de transcorrida em julgada a decisão que declarar a terra como tal. Bom, visto isso, se o MST já invade essa terra sem mesmo o INCRA se manifestar, ele estando dentro do INCRA já é meio caminho andado. Ou seja, eles vão ter uma legitimidade aparente, ao que parece. E segundo ponto, o agro está salvando a economia brasileira ao mesmo tempo em que o MST está invadindo o INCRA. O INCRA não é só para reforma agrária, não. O INCRA, ele homologa o georreferenciamento de todas as propriedades rurais, grandes ou pequenas. Então, o agronegócio, ele pode ser vítima por não referenciamento, por não validação do georreferenciamento, e assim essas empresas elas deixam de conseguir financiamento, inclusive pelo Banco do Brasil. Pavinato, eu não sei, isso é um estudo que vale a pena ser feito, assim, de onde que sai, se alguns dos guris souberem aqui, mas de onde que sai essa história de que o agro é o grande inimigo do Brasil. Durante o período da pandemia, eu estava olhando as anotações do Fernando aqui, o Fernando faz tudo tão bonitinho, eu começo a riscar tudo aqui, mas eu vou tentar não me perder. Mas durante o período da pandemia, o setor de serviços cresceu 12% e o agro 24%. Alguns setores, a maioria dos setores brasileiros, eles tiveram queda. A gente tem que, quando a gente olha para trás, é a única explicação plausível que eu acho, quando o Brasil declarou sua independência em 1822, as terras elas ficaram concentradas nas mãos da alta... São 15 horas e 7 minutos. Da alta burguesia, da alta burguesia e da nobreza. O MST, ele surgiu em 1984 justamente com a intenção de, pelo menos, minimizar essa concentração fundiária que veio desde a independência do Brasil, tá? Então, ele tinha um movimento, ele tinha uma ideologia fundiária que, para aquela época, em 1984, funcionava. Só que, com o passar do tempo, se provou que essa ideologia, ela deixou de ser fundiária e passou a ser política. Justamente com tudo isso que a gente está falando, né? Com invasão de terras produtivas, inclusive, como a gente já falou outras vezes aqui no Linha de Frente, em 2013, o MST matou um produtor rural e um filho de produtor rural. Então, a gente tem que parar, olhar para trás e ver qual o setor que está sustentando o Brasil hoje. E um dos setores que mais sustenta é o agro. De novo, durante o período da pandemia, quem nos manteve em pé foi o setor agro. Então, tem que parar de fazer essas falsas equivalências e ainda acreditar em narrativas que foram criadas lá nos anos 80. E isso o PT tem feito muito bem. Ele tem buscado esse passado e trazido para 2023, o que não faz o menor sentido, né? Olha o cenário, Holliday. Ele está deixando, este governo está deixando o que mantém este país de pé, né? Goste ou não goste do agro, e aliás, hoje começa a novela que vilaniza, né, o agro, né, lá na Vênus Platinada, né? Tony Ramos, ele vai fazer o agropecuário malvadão, né, que será casado com Glória Pires, que são conservadores, mas fazem dança do machixe, né? Então você já vê aí, né, uma investida midiática para que as pessoas achem, né, o agro malvadão. Você deixa o agro, que é o que mantém esse país em pé, ou seja, é o cavalo que você está montado em cima, né? E você fica dando chicotada nesse cavalo a toda hora. Põe o inimigo do agro, que é o MST, no INCRA, que pode começar a jogar com o agro. De outro lado,
você vê o PCC também atuando livremente ali na região amazônica. Aí você vê o desarmamento da população, sucateamento do exército, livre trânsito de armas ilegais para pessoas faccionadas. O que está virando esse país? A gente está chegando num ponto perigoso demais. Demais. Realmente, Pavinato, é uma situação assim absolutamente inacreditável. Primeiro porque esse governo, aliás, todos os governos Lula e todos os governos do PT, porque da Dilma também foi assim, foram pautados nas suas eleições e ao longo das suas gestões como governos que pretendiam combater a fome. Ora, um dos maiores exemplos que nós temos no Brasil e que vem do agro são justamente as pesquisas científicas e os avanços tecnológicos proporcionados pelo agro que aumentaram em muito a capacidade produtiva das nossas terras, utilizando cada vez menos espaço. Então, em um menor espaço, nós, ao longo do tempo, fomos capazes de produzir cada vez mais comida. E, portanto, nós conseguimos baratear o custo do alimento. Baratear o custo do alimento significa, em outras palavras, combater a fome. E esse governo, que é um governo repleto de hipocrisia, não só não enxerga isso, como condena o setor que barateia a comida e que leva comida para a mesa dos brasileiros e que não só leva, como ainda assim exporta e, portanto, faz avançar a nossa economia, girar a nossa economia e traz também maiores investimentos externos e internos, melhorando a quantidade de empregos disponíveis e melhorando também a qualidade desses empregos. Agora, quando você demoniza o agro, o que você está trazendo, no fundo disso, a mensagem que você está trazendo é uma punição do sucesso. Porque um dos raros setores que acaba sendo exemplo para o resto do mundo é demonizado pelo próprio governo. Por que é que eu vou continuar no Brasil investindo o meu capital intelectual e financeiro em uma terra, em um lugar que simplesmente não me valoriza? Pelo contrário, me condena e me pune pelo meu sucesso constantemente. E em detrimento disso, o que se oferece no lugar? O que é que o PT traz como alternativa? Uma seita criminosa, que é o MST. E com uma pauta completamente atrasada, que é a reforma agrária. A reforma agrária exigida pelo MST de hoje fazia sentido na década de 60 e de 50, quando nós tínhamos realmente vastos territórios inutilizáveis e que realmente poderia ali o próprio governo ter disposto desses territórios para fazer uma reforma agrária. Hoje já não é mais assim. Hoje seria muito mais difícil você fazer uma reforma nos mesmos moldes do que se propõe nas décadas anteriores. Então, você supervaloriza uma seita que comete crimes no interior do nosso país, que desestimula o agro, que desestimula a produção dessas terras, e aqueles que realmente produzem, aqueles que realmente trazem riqueza e aqueles que realmente oferecem um caminho para que a gente consiga combater a fome nesse país são desvalorizados. Parece que